todas las familias que se conectan hoy con nosotros. Saludamos a nuestros amigos de diferentes lugares. Queremos dar um oi para as pessoas que estão aqui, mesmo por causa da diferença de horário, estão aqui. Esse seminário está sendo traduzido para inglês, russo, francês e português. Um abraço para toda a família G12 em volta do mundo. Este tem sido um tempo em que Deus está despertando nosso coração para a compaixão, para o evangelismo. O Senhor está confrontando a gente como igreja para que possamos levar o remédio que o mundo precisa. Não podemos nos calar. Este é tempo para agir. Oramos para que Deus possa nos equipar e possamos fazer o que diz Mateus 28. Ir e fazer discípulos a todas as nações. Por isso te convido a que adoremos juntos com Generación 12. Essa noite quero compartilhar umas dicas importantes para ter sucesso no momento de evangelizar. Você pode começar fazendo uma lista de pessoas que você deseja compartilhar o amor de Cristo. Orar por suas necessidades e para que Deus possa preparar seus corações para receber a palavra. Que neste tempo de quarentena você possa levantar e conquistar em oração as pessoas que nós estamos pregando e levando o amor de Jesus. Não esqueça, se envolva na intercessão e faça parte de todas as atividades locais. Hoje, mais do que nunca, você tem que estar conectado com sua célula, com a sua equipe de 12 e com a sua igreja local. Hoje nós queremos honrar a vida de cada voluntário que está servindo na campanha Faça a Sua Parte. Detrás de cada um deles há uma história, uma família, mas o mais valioso, corações dispostos a levar o amor de Deus para quem precisa. Corações como o do Fabiano, da sua esposa Samantha, que apesar da sua necessidade, decidiram ir e servir o Senhor, dispondo o seu tempo e os seus recursos para abençoar outros. Como eles, também tem milhares de pessoas que estão fazendo isso nessa pandemia e têm vencido o temor, estão fazendo a grande comissão. Hoje queremos dar um muito obrigada por aceitar esse chamado. Nós sabemos que o Senhor vai cuidar de vocês e vai dar uma grande recompensa. Queremos te convidar a que você possa se unir a essa grande causa. Você pode fazer sua doação e com ela levar alimentos para quem precisa neste tempo. Fazer isso é muito fácil. Você somente deve fazer as instruções que estão aparecendo aqui nas telas e fazer a sua doação. E essa noite nós temos uma grande mensagem. Para mim é uma grande alegria apresentar o anfitrião desta noite, o pastor César Castellanos. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que estão se conectando conosco para poder ser inspirados e também nos inspirar. Tem um texto que está
livro de Êxodo, capítulo 3, que Deus está falando com Moisés e diz, vendo Jeová que ele ia ver, o chamou no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, ele falou, estou aqui, e disse, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Hoje eu gostaria de falar sobre o tema respondendo ao chamado. Há alguns anos eu recebi uma carta do Dr. Cho, em que ele dizia para todos os membros da junta administrativa, o Oral Roberts, ele tinha partido para a presença do Senhor. E quando ele leu, eu lembrei o que foi o seu chamado ao ministério. E se eu pudesse resumir, seria que ele foi um homem que entendeu que era o líder de Deus para este tempo. E quando ele era adolescente, seu grande sonho era ser advogado e governador do seu estado. Dentro dos seus planos não estava servir Deus. Isto levou a viver da sua maneira, mas um dia, enquanto ele estava participando de um campeonato de basquete, ele caiu no chão totalmente inconsciente. E o diagnóstico médico era tuberculose. E isso foi em 1935, quando não havia cura médica para essa doença. E depois que o doutor deu a notícia para os seus pais que ele não ia viver, eles e a enfermeira ficaram juntos de joelhos e oraram de uma maneira fervorosa para que ele salvasse a sua alma. Mas Oral estava indiferente, não somente para a oração, mas também para as lágrimas daqueles que estavam orando, intercedendo, porque o amavam com todo o coração. E a sua mãe e enfermeira ficaram de joelhos, levantaram, e seu pai continuou clamando pela salvação do seu filho. E em um momento, Oral olhou para o seu pai e viu que a sua imagem estava desaparecendo e seu rosto se transformava no rosto de Jesus. Esta visão sacudiu até o mais profundo do seu ser. E ele pôde ver o invisível. Imediatamente clamou, implorando Jesus para que ele o salvasse. Teve convicção do pecado. E com firme determinação disse, Senhor, se o Senhor me perdoar e me salvar, eu vou pregar a tua palavra. E naquele momento, a gloriosa presença do Senhor desceu sobre todo o corpo. Uns meses depois, ele foi a um culto de milagres, em que um evangelista orou por ele, repreendendo o espírito de doença, e foi completamente curado. E a partir daí, ele se preparou para servir a Deus, se convertendo em um dos maiores evangelistas usado pelo Senhor na área da cura divina. Também fundou uma das universidades mais prestigiosas, a Oral Roberts University, que está em Tulsa, Oklahoma. O proverbista disse, livre aqueles que são levados à morte e salve aqueles que estão em perigo de morte. Isso está no livro de Provérbios, no capítulo 24, versículo 11. O apóstolo Paulo, ele pôde dizer, quando ele falava aos coríntios, se eu estou anunciando o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque é colocada uma necessidade. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Isso está na primeira carta de Coríntios, versículo 16, capítulo 9. Note a responsabilidade que o apóstolo Paulo tinha com o seu chamado. Se eu anuncio o evangelho, não é porque alguém me obrigou a fazer isto. E ele entendeu que desde o momento que Deus o chamou, confiou uma lição. Ao lado dessa missão, Deus colocou um fogo, uma chama no coração do apóstolo, que começou a incendiar tudo dentro dele. E ele tinha uma paixão
por evangelizar, sem importar as consequências, os problemas, as dificuldades que ele teria que passar. Mas no caso de Moisés, ele foi formado e preparado por Deus para assumir a responsabilidade para libertar o povo de Israel da opressão do Egito. O mesmo Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. E adiciona, o clamor dos filhos de Israel tem vindo diante de mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Portanto, vão e eu vou te enviar ao faraó para que você tire o meu povo do Egito, os filhos de Israel. Isso está no capítulo 3 do livro de Êxodo. Moisés, para ter essa responsabilidade que estavam dando para ele, ele apresentou seus próprios argumentos. E um deles foi: quem sou eu? Pense isso por um minuto. Quantas vezes Deus tem nos chamado e nós ficamos impactados. Senhor, estão me chamando? O Senhor não sabe a minha vida, as lutas que eu sempre tenho vivido e agora o Senhor está me chamando para te servir? Senhor, tenho temor de falhar com o Senhor. Por favor, envie outro. E Moisés estava preocupado, estava angustiado, porque há 40 anos Moisés acreditava que ele sabia de tudo, que ele era um homem de conquista, de ímpeto, um homem de força. E quando quis salvar a um judeu da opressão, de um carrasco e um golpe que ele deu, ele matou um egípcio para poder libertar o judeu. E no dia seguinte, ele encontrou 2 judeus que estavam brigando entre eles e Moisés quis fazer a paz entre eles. Vocês são irmãos, vocês não têm que ficar brigando. E um deles falou: você está pensando em me matar como você matou outro egípcio? Aí Moisés entendeu que tudo que ele tinha feito, já o faraó sabia. Ele teve que fugir. Notem que Moisés foi adotado pela filha do faraó. Deu uma vida de príncipe para ele. Ele tinha todas as comodidades, todos os luxos que um egípcio poderia ter. E agora, por causa de um ciúmes, um zelo que ele teve pelo povo de Israel, ele teve que fugir e viver no deserto. E ali no deserto foi onde Deus trabalhou com Moisés. E Moisés disse ao Senhor, quando Deus chamou depois de 40 anos, quem sou eu para que o faraó vá e tire do Egito os filhos de Israel? Muitas vezes nós encontramos em situações assim, que uma marca do passado nos detém e não nos deixa avançar no nosso desenvolvimento espiritual. Quantas pessoas têm recebido traumas por meio de familiares, pessoas chegadas a eles, e isso tem guardado por toda a vida. Muitos chegam à morte sem confessar suas lutas internas com ninguém. E realmente, eles não têm que confessar para ninguém, mas têm que confessar ao mesmo Deus. Porque o mesmo Senhor disse: venham a mim todos os que estão cansados e carregados, e eu vou fazer descansá-los. É isso que o Senhor está esperando. Que nós possamos entender que há um ser que é muito maior e muito mais maravilhoso e meigo, que tem os braços abertos, não vai nos deixar aí no chão. E este ser nos diz: venham, coloquem sobre mim sua carga, eu vou levá-la. Não fique com a carga, essa carga pesa muito. Mas o Senhor diz: me dê sua carga e eu vou te dar a minha. Porque a minha carga é muito leve. E eu acho que a carga do Senhor é muito leve, como uma pluma de uma ave. E o mesmo Senhor quer que nós possamos aprender a depender dEle. E depois disse Moisés a Deus: e aqui eu venho aos filhos de Israel e digo: o Deus vossos pais
tenho enviado a vocês. E se perguntar qual é o seu nome, o que eu vou responder? E respondeu Deus a Moisés, eu sou aquele que sou. E disse, assim você vai dizer aos filhos de Israel, eu sou, e o meu eu sou me enviou? Isso está no capítulo 3, versículos 13 e 14. Do livro de Êxodo. Olha como Deus se revela a Moisés como eu sou o que sou. Diz, eu sou o que sou. Esse eu sou está em um presente contínuo, que quer dizer, eu sou o Deus de agora. Porque o Deus do agora, lembremos que o mesmo Senhor conhece muito bem o passado, conhece muito bem o presente e conhece muito bem o futuro. O nosso Deus, quando Ele se revela às nossas vidas, Ele não quer ficar um grande tempo esperando que nós possamos entender que Ele está conosco. E nós muitas vezes pensamos que Deus não responde de uma maneira imediata, que temos que esperar muito tempo para que Ele possa nos responder. Ou que temos que procurar alguns intercessores para orar por nós. E aí terá a resposta dele. Mas não, Moisés conheceu Deus como o Deus do agora. Eu quero te abençoar agora. Na Colômbia, nós tínhamos um ditado. Quando tinha umas lojas que as pessoas iam comprar e não tinham dinheiro, eles falavam, por favor, me dê o dinheiro, me dê a comida e depois eu vou te pagar. Em outras palavras, era fiado. E aí as pessoas da loja começaram a colocar um anúncio. Hoje eu não sou fiador, mas amanhã sim. Então, aquele que pensa que Deus responde amanhã é como que vai encontrar todos os dias com esse anúncio. Hoje eu não faço milagres, amanhã sim. E esse anúncio vai estar continuamente. Mas Deus diz a Moisés, Moisés, eu sou o Deus do agora. Eu não vou te emprestar o dinheiro, eu vou te dar a provisão que você quer. Eu não vou te dar a vitória no futuro, eu quero te dar a vitória agora. Esse é o nosso Deus, o Deus do agora. Esse Deus se interessa pelas nossas necessidades agora mesmo. Nós que temos tido que passar por tantas lutas, por tantas batalhas, por tantas dificuldades, sempre temos visto que Deus tem suprido nossas necessidades. Quando começamos a Missão Carismática Internacional, eu não pedi oferta, porque eu pensava, meu Deus, as pessoas, sabe Deus que vão pensar que eles vão pensar que isso é um negócio. E depois de um tempo, Deus falou comigo e me disse, você não ama essas pessoas. E eu disse, Senhor, como que eu não amo essas pessoas? Claro, eu amo com todo o meu coração. Ele falou, você não ama. E eu falei, Senhor, eu amo essas pessoas. E ele me disse, se você realmente os amasse, por que então você não ensina para eles como eles devem ofertar? Você não percebe que não existe outra maneira de ser abençoado se eles não semeiam? Aí o véu saiu dos meus olhos e eu entendi e eu peguei uma bolsa da minha esposa que era de madeira, abri um buraquinho na metade e eu coloquei aí como um lugar onde as pessoas pudessem dar a oferta. Eu falei, se alguém tiver alguma oferta para Deus, aqui está. Essa caixinha, vocês podem depositar aí a sua oferta. E eu fiquei surpreendido. As pessoas, todo mundo queria dar, mas quem pedia isto era... Eles entenderam que não era eu que estava pedindo, era o mesmo o Senhor, que Ele procura pretextos para nos abençoar. E Deus também nos prova em coisas pequenas. Vamos lembrar, este Deus do agora quer dar a vitória
para os seus filhos agora. Não importa pelas dificuldades que vocês estejam passando. Não importa as lutas, ainda pelas dívidas que vocês têm. Deus é um Deus de milagres. E eu acredito que essa pandemia tem dado um movimento, tem mexido com todas as nações, com todo mundo, mas a vantagem que nós temos, aqueles que creem em Deus, é que nós sabemos que quando nós damos ao Senhor com o nosso pouquinho, mas com um palitinho pequenininho, e Deus dá um palito grande. E aí vem as bênçãos que ultrapassam, excede. Porque diz a palavra que não existe justo, desamparado e descendência que vão mendigar o pão. Vocês vão crer que Deus vai dar toda a provisão que vocês precisam. E Moisés diz, Senhor, eles não vão acreditar e não vão ouvir minha voz, porque vão dizer que Jeová não apareceu para vocês. Isso está no capítulo 4, no versículo 1. E o Senhor responde para eles, coloque a sua vara no chão. E essa vara se tornou uma serpente. E aí ele coloca a mão e se transforma depois em uma vara. E aí depois coloca a mão e fica leprosa, depois fica curado. E ele falou, por esses sinais vão te crer. E Moisés continuou discutindo com Deus e falou, ai Senhor, eu nunca fui homem de falar de uma maneira fácil, porque eu sou gago na maneira de falar e minha língua é torta. E o Senhor respondeu, quem deu boca ao homem e quem fez o mudo ou o surdo ou o cego falar? Sou eu quem falo, e eu vou te ensinar aquilo que você vai falar. Isso está no capítulo 4, versículos 10 até o 12. Moisés, ele sentiu que não podia fluir, porque ele tinha um problema. E ele era gago. E ele começou a se imaginar diante do faraó, falando e travando, e não entendeu. E o Senhor falou, não se preocupe. Mesmo que você não estiver fluindo na palavra, o seu irmão, Arão, ele vai ser o seu intérprete. E foi assim que Moisés desenvolveu o seu ministério. E depois Deus fez tremendos milagres sobrenaturais por meio de Moisés, que você já conhece muito bem. Veio o juiz das 10 pragas e depois abriu as águas do Mar Vermelho e todo o povo passou num lugar seco e depois fez com que essas águas se juntassem e todo o exército do faraó, incluindo o mesmo faraó, eles pereceram nas águas e depois os levou pelo deserto e lá beberam água da rocha e desfrutaram de alimento celestial conhecido como maná, que todos os dias Deus enviava este alimento para eles. Nunca seus pés incharam, suas sandálias não ficaram pequenas, as roupas não se envelheciam. Milagres sobrenaturais aconteceram e Deus falou para Moisés que Ele é este Deus do agora. E eu quero dizer para vocês, o Deus que nós temos não é um Deus do amanhã, é um Deus do agora. O amanhã já está para cada um de nós. Mas Deus quer que nós nos conectemos com Ele agora. O mesmo Senhor está esperando que você se consagre, não amanhã. Porque alguns dizem, amanhã eu vou me consagrar. Amanhã nunca vai vir. Tem que se consagrar agora. Este é o dia em que você tem que entregar o coração ao Senhor Jesus, render toda a sua vida a Ele. E você vai ver o que Deus vai fazer por meio da sua vida, o que Deus vai fazer nas suas finanças, o que Deus vai fazer na sua família. Você vai mover a mão de Deus por meio do seu compromisso com Ele. Mas eu não quero me estender mais. Eu quero fazer uma oração por vocês. Pai, hoje eu te peço uma bênção muito especial sobre todas essas pessoas que estão conectadas neste dia. Eu sei que o Senhor está ministrando a vida deles e eu sei que a sua obra, a obra que o Senhor está fazendo nos seus corações vai dar fruto e fruto em abundância. Soberano Deus, que todos eles hoje voltem seus corações a Ti e te sirvam. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora eu gostaria de deixá-los com o conferencista desta noite, que é o evangelista
Benihim, Pastor César Castellanos, que grande alegria compartilhar contigo e com as pessoas da sua igreja. É um privilégio, é uma honra. Eu quero ministrar sobre a autoridade da palavra de Deus a todas as pessoas de Deus na Colômbia. E eu quero ler no Evangelho de João, capítulo 10. Eu vou começar com o versículo 34. Diz assim: Jesus respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, a escritura não pode ser anulada. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse que sou filho de Deus? Isso foi uma resposta de uma pergunta que eles tinham. Quando o Senhor disse que ele era filho de Deus, questionaram ele. E nós podemos ver algo muito poderoso aqui. Nós podemos ver que o Senhor Jesus, quando ele respondeu para os judeus se era o filho de Deus, ele foi nas Escrituras e disse: a lei de vocês diz. Ou seja, que a sua resposta, o Senhor mencionou a palavra de Deus. Por isso, primeiro nós temos que saber por que é tão importante hoje em dia conhecer a palavra de Deus. Bom, número 1, porque se chama a palavra de Deus. Não tem uma origem humana. Por isso, quando o Senhor respondeu aos judeus a pergunta se ele era filho de Deus, ele falou: a palavra de Deus diz: vocês são deuses. Vocês estão bravos porque eu digo que sou filho de Deus? Número 1, a palavra de Deus não tem origem humana. É a palavra de Deus. Segundo, a Escritura não pode ser anulada, dizendo que a sua verdade é eterna. Então, nós temos que entender o que a Bíblia tem para nos dizer com relação às Escrituras. Salmo 119, versículo 89, a Bíblia diz: para sempre, ó Jeová, permanece a tua palavra nos céus. Claramente está declarando que a Bíblia é não um produto do tempo, mas ela é eterna, que contém a mente eterna e o conselho de Deus. Por isso, quando o tempo e o mundo passem, a mente e o conselho de Deus, revelada por meio da Escritura, vai permanecer para sempre. Assim, por isso, número 1, não é uma origem humana. Número 2, é eterna. Bom, quando o mundo passar, quando o tempo terminar, a Escritura é eterna. Mateus 24 diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O rei Davi, no Salmo 119, no versículo 160, diz: a soma da sua palavra é verdade. Para sempre. Então, Number 1, no human origin. Number 2, eternal. Number 3, eternal truth. So, the Bible is true from Genesis 1:1 to the last verse of Revelation. So, here we see something powerful. Aqui a gente vê algo muito poderoso, que o Senhor Jesus, ele aceitou a absoluta autoridade,
absoluta of all verdade Scripture. de toda a Escritura. For when he was tempted, Quando ele foi tentado, he answered every ele temptation respondeu a with cada tentação Scripture. com a He Escritura. did not use his experience. Ele não He usou used sua the experiência, Scripture. ele usou a Escritura. You Agora, cannot você não pode defeat the enemy with derrotar o experience. inimigo com experiência. You only Você defeat him somente with pode God, derrotá-lo saith the Lord. Now como think assim diz o Senhor. Agora pense The Lord nisso. Jesus O Senhor is Jesus, baptized in the River Jordan. ele estava sendo batizado no God Rio spoke Jordão. from heaven, Deus falou dos céus. "This is my beloved Este Son." é o meu filho amado. The enemy came O inimigo 2 veio days later, uns dias depois asked, "If you e are perguntou, the Son, dizendo: se você could have for said very easily, o filho de Deus, Jesus were you poderia. not there? Você não teve nada, Did you not hear God Você não viu? say, I was a son?" He never said that. seu filho. He said, "It is written." Ele não falou nada disso, ele falou, used está the escrito. Ele usou a escritura, knew porque that the ele sabia que a authority of the autoridade da escritura is more é powerful mais poderosa than any que experience qualquer experiência que nós possamos ter. I've always said, Eu if sempre anyone digo could que have se used alguém experience, the Son of pôde God could have. usar da He did not, experiência, because he poderia ter sido o accepted Filho de Deus, mas ele não the fez isso, authority porque of ele the aceitou Scripture to be a autoridade more da Escritura como algo mais than his own poderoso experience. que a sua Even própria hearing the voice of God experiência. audibly. Mesmo escutando a voz de Deus, The Bible is pense more nisso, a Bíblia é mais than poderosa God's voice que a voz de Deus, being spoken audibly. sendo falada de uma maneira That's an audível. amazing statement, Isso isn't é it? algo incrível que eu acabo de dizer, porque Jesus, ele ouvia a voz de Deus And the nitidamente, devil also e o heard. diabo And the também, angels e heard os it, and anjos all também, demons heard it. e todos os When the demônios Lord também, spoke, quando he o said, Senhor "This falou e is disse, my son." esse é o meu filho Everyone amado, heard that. todo mundo The ouviu. Spirit world heard that. O Espírito What de the Lord Deus, is saying o que o is Senhor the está word of dizendo é God que a palavra and de the Deus e a authority of autoridade God's da sua palavra more é powerful mais poderosa, than even though God spoke que audibly. mais poderoso do que We Deus cannot que depend fale on de uma maneira outside nítida. Não podemos depender de nada So when mais, someone apenas said da to me, Escritura. Então, quando alguém me Lord diz, spoke o to Senhor me disse, Or I had a vision, ouviu, eu tive uma or I had a visão, dream. eu tive um It means sonho, nothing to me. isso não significa I have nada to para go mim. back to the Eu Bible. tenho que ir na palavra Did e God ver. say Foi in algo the que Scripture? Deus falou na Escritura? We have no other place Nós to não go temos but the outro Word of lugar. God. Somente a Not palavra de experience, Deus. not Não é emotion, experiência, não not são visions, emoções, nem not visões, dreams, nem or someone else's sonhos, experience. ou a experiência de outras pessoas. Only the Word of Somente a palavra de God. Deus. So, it's Por remarkable. isso, It's é remarkable. algo muito impressionante. And this is an amazing fact. E isso that é not um only the fato Lord Jesus incrível, accepted impactante, porque the authority Jesus of the não Scripture, somente but even aceitou a autoridade da Escritura, mas também Satanás. Satan never Porque argued with Satanás, what the ele Lord não said when pôde it is written. fazer nada quando Jesus disse So que está think about escrito. Por isso, If the pense devil nisso. himself Se o did not mesmo diabo question não the Scripture, questionou as Escrituras, you wonder how it talvez is a that gente se people pergunta question como the Scripture. as pessoas Even questionam Satan as does not perguntas. Nem question the Scripture. Satanás Even demons ousou don't a question responder ou questionar as Escrituras, nem os Because demônios, it is written, porque está it's known in the escrito. spirit world. É conhecida a palavra no mundo It's the espiritual. only weapon É a we have única arma que against nós the enemy temos and the world. contra o inimigo e contra o Now, mundo. The Lord Agora, o even Senhor, told us, ele também nos disse, not even one jot, nenhuma só not gota, even one tittle. nenhuma will pass vírgula vai passar da lei. This is in Matthew, Isso está chapter 5, no livro de Mateus, capítulo verse 17 and 5, 18. versículos 17 Not e even 18. one jot, not even Nada, one nenhuma tittle. letra, Now, I'd nenhum like to acento vai explain to passar you, what a da jot lei. is. A Nem a jot menor letra. is Uma the menor letra smallest, letter in the é Hebrew alphabet. como a letra J. A letra And the J é a tittle menor letra do alfabeto. Is smaller than a E comma. um acento é menor It's do que like uma a little vírgula. curl. É como at se the end of fosse uma certain coisinha letters. pequenininha em algumas letras, de The algumas corner palavras. of certain Numa letters esquina in the superior de algumas letras da palavra So, de Deus. Por even isso a jot que or a diz que uma tittle letra is pequena, um more menor powerful than traço, creation. é mais poderoso que a what the criação. Lord Então, o que o Senhor said quer dizer aqui, In that amazing scripture, nessa is afirmação, that the é que as scriptures Escrituras are absolutely
são absolutamente aceitas. The A authority autoridade is eternal. é eterna. The A authority autoridade of the das scripture is Escrituras eternal. são eternas. That not A even autoridade one é portion eterna. of the smallest letter Nem sequer uma porção de can uma be pequena altered letra pode ser alterada ou removida dela. And we have to E nós understand temos que entender that all scripture que toda a Escritura is inbreathed é by the Holy Spirit. inspirada pelo Espírito So Santo. it has no human Por isso, origin, não it tem has uma no origem human humana, mixture, não tem misturas it is humanas, completely é total imparted by e the plenamente Holy Spirit, vinda God do himself. Espírito Santo pelo So, mesmo let's Deus. look at Por isso, 2 vamos Timothy, ver 2 Timothy 2 Timóteo, 3:16. capítulo 3, versículo In 16. 2 Timothy E nesse livro 2 Timóteo 3:16, God's 3,16, a palavra de Deus says this diz, to us. diz assim, This is very important. isso é algo muito importante. All Toda a scripture Escritura is given é by inspiration inspirada of God por Deus. and É is útil profitable for para o doctrine, ensino, for para a reproof, repreensão, for para a correction, correção, for para a instruction instrução na in justiça, righteousness, that the man of para God que o may be homem de perfect, Deus seja apto thoroughly e plenamente preparado unto all para good toda boa works. obra. Now, Agora, inbreathed. That's inspirada. what the word inspiration is. Isso é o que diz a palavra, Inbreathed. inspirada. So all scripture is Então, toda a inbreathed by Escritura the é Holy inspirada pelo Espírito Spirit. Peter, Santo. the apostle, Pedro, o apóstolo, also says também something disse very algo important that we muito need to know. importante que nós temos que That's in saber. 2 Isso está na sua Peter, segunda carta, segunda de 2 Pedro. Peter 2 1, Pedro, capítulo verse 1, 20, versículo and 20. then verse 21. E também o versículo 21. 2 Peter, 2 Pedro, chapter capítulo 1, 1, verse 20. versículo 20. Knowing this Antes de mais nada, no prophecy saibam of que nenhuma Scripture profecia da Escritura is of provém any de private interpretação interpretation, pessoal, for the pois prophecy jamais a came not in profecia teve all origem na by the will of vontade man, humana, but mas holy men of homens God falaram da parte de spake as Deus, they were moved by the impelidos Holy pelo Espírito Now, Santo. he calls it Agora, here the ele prophecy, chama a profecia Scripture. da Escritura. and he tells us very E nos clearly diz de uma maneira muito that clara the Bible que a Bíblia, originates, ela again se repeating origina it, e the Bible repete que a Bíblia originates with se God. origina com Deus, não com o homem. King David O in rei Psalm Davi, 12, no verse Salmo 6 says, 12, no versículo "The words 6, of the Lord diz: are As pure, palavras de Jeová são palavras like limpas, silver, como prata tried in a furnace, colocada of no earth, forno, purified purificada 7 times." 7 vezes. The words A of the palavra, Lord as are palavras de pure, Jeová são palavras like limpas, silver como a tried in a prata furnace refinada no of forno earth, de pedra, purified purificada 7 times. 7 That's Psalm vezes. 12, verse 6. Esse é o Salmo 12, versículo 6. Quando nós lemos este lindo versículo, nós temos que entender que a prata é uma mensagem divina. O fogo nos dá a certeza da sua pureza. E por 7 vezes, isso significa que é uma obra do Espírito Santo. E quando a gente lê na Bíblia que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, aqui nós vemos nos Salmos que 7 vezes foi refinada, purificada. Aleluia. E eu também vou adicionar algo aqui. Tanto no Antigo como no Novo Testamento são iguais na autoridade. Isso nós sabemos. 2 Pedro 3, versículos 1 e versículos 2, porque aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, diz, isso é tão importante que a gente possa entender. É isso que diz. Esta é a segunda carta que eu escrevo a vocês, amados. Em ambas, quero despertar com essas lembranças em a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas
e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Do Salvador e dos apóstolos. Aqui claramente ele nomeia todo mundo. Que nós possamos se lembrar, tenhamos lembrança das palavras que antes foram faladas pelos santos profetas e também dos apóstolos, tanto no Antigo como no Novo, foram dados pelo Senhor. E diz aqui claramente no versículo 2. Pedro também adiciona, neste mesmo capítulo, 2 Pedro 3, no versículo 15 e 16, diz: em todas as cartas de Pedro são escritura. Então, se alguém estiver questionando sobre também as cartas de Paulo, vamos para Pedro. Pedro, aqui, diz: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, como a sabedoria que Deus lhe deu. E aqui no versículo 15, ele adiciona: nós temos que entender que nossa paciência é também para a salvação, segundo a sabedoria que nos deu. Versículo 2 e versículo 15. Quase em todas as suas epístolas, falando nelas dessas coisas, entre as quais tem algumas que são difíceis de entender. E pessoas inconstantes torcem, como também outras escrituras. Então, claramente, no versículo 16 diz que tudo que Paulo escreveu são escrituras. A palavra de Deus, na sua plenitude, é a palavra de Deus. Agora, o Antigo e o Novo Testamento confirmam e completam. Eles se complementam. São autossuficientes. É autossuficiente de Deus. Como no Antigo, tanto no Antigo como no Novo, eles se complementam. E a revelação de Deus se encontra no Antigo e no Novo Testamento. Agora, no momento que você recebe a palavra, as coisas começam a acontecer na sua vida. Mas antes de chegar ali, eu quero contar para vocês uma escritura muito poderosa, como receber a palavra, que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21. A palavra diz que toda impureza moral e a maldade, elas têm que ser removidas das nossas vidas para que a gente possa receber a palavra de Deus. Por isso, nós não podemos receber a palavra se nós temos uma vida em pecado. Não vai ter um impacto nas nossas vidas, ao menos que a gente abandone o mundo e diga não para a carne. Por isso, aqui em Tiago 1, capítulo 1, versículo 21, eu quero ler esse texto para vocês. Já vou terminar, mas eu acho que isso é muito importante. Que nós possamos entender isso. Aqui diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Olha, maldade, malícia é algo, impureza moral. E diz: e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Por isso, a Bíblia, assim que ela começa a encher nossos corações, muitas coisas começam a acontecer. Número 1, a fé nasce. Romanos 10, 17 fala que a fé é o resultado de ouvir a palavra de Deus. Agora, eu também quero adicionar algo.
The second result que o is segundo victory over resultado sin. é a vitória sobre o pecado. Sempre foi assim. Psalm 119, verse Salmo 11, 119, Your word have I 11 hid fala: in em my meu heart, coração eu guardei as suas I palavras might para not não sin pecar contra ti, ó meu Deus. So we see Por that isso nós the podemos word ver of que a God palavra de brings Deus victory traz vitória over sin, sobre o pecado and finally, e finalmente traz limpeza. The Bible tells A us Bíblia nos diz, in Efésios 5, 25 through 27, do 25 ao 27, Jesus loved the diz church que and gave Jesus himself for her, amou a that he igreja might e se sanctify and entregou-a cleanse her with the para washing santificá-la, of tendo-a water purificado by pelo the word. lavar da água mediante a palavra. In John 15, João, verse 3, capítulo the 15, Lord said, "You versículo are clean 3. through the word Ele fala: vocês já which estão I have limpos spoken." pela palavra que eu tenho falado para vocês. So God's Por isso, blessed Deus, a palavra de is Deus, the full é revelation of one a person, pura revelação the Lord Jesus. do Senhor Jesus Cristo. Well, thank you for Bom, allowing me to share. muito obrigado por me permitir compartilhar isso com These few vocês, moments with you. estes momentos. I pray that E eu God's oro word para will que a build you. palavra de Deus possa edificá-los e oro para que vocês possam ser abençoados e que possam receber todos os benefícios das promessas de Deus. E eu quero orar com vocês antes de me despedir. Jesus, as you said in your word, Lindo Senhor Jesus, como o Senhor let fala the na sua word of palavra, que a Christ palavra de dwell Cristo richly within you. mora abundantemente. Eu oro para que todos os que estão escutando e ouvindo possam receber a palavra rica, a palavra Will dwell richly in each one of them. que vai morar In your mighty neles e power vai and your crescer o seu poder nas suas vidas e as bênçãos também. E a tua força, em nome glorioso de Jesus. Amém e amém. Bom, Well, it's been wonderful to tem be with sido you. muito especial estar aqui com vocês. Bênção para todos vocês. Espero vê-los assim de uma maneira muito breve, cara a cara. Obrigado, pastor César Castellanos, meu grande amigo. Você sabe muito bem disso. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigado, Benny Hinn, por essa linda palavra. Eu sei que tem nos inspirado e está nos motivando a que a palavra de Deus possa viver em abundância em todos nós. Obrigado realmente por ter esse tempo. Nós sabemos que o Senhor é muito ocupado, mas abençoamos este momento porque está nos edificando não somente as vidas, mas também nações. Um abraço ao pastor Benny Hinn, que o Senhor o continue respaldando em tudo. E a todos vocês, eu creio que o que hoje vocês estão recebendo realmente motiva a tomar decisões. E uma dessas decisões é, primeiro, entregar o coração para Jesus. E a outra é determinar a que o Senhor nos cure de qualquer doença ou de qualquer enfermidade. Por isso, se você entregou sua vida para Jesus, se você não fez, faça essa oração comigo. Coloque sua mão no seu coração e repita comigo. Senhor Jesus, hoje eu creio em Ti. Creio que o Senhor é o verdadeiro Deus e a vida eterna que morreu por mim na cruz do Calvário. Que o sangue que o Senhor derramou foi este preço tão alto, mas este mesmo sangue lavou a minha mente, o meu coração, as minhas emoções, curou a minha alma, me deu vida ao meu espírito e me restaurou completamente. E me determino viver para Ti, de agora em diante. Te amo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu vou orar pelos doentes. Vamos fazer uma oração muito específica. Eu gostaria que vocês, onde quer que você tenha essa doença, coloque a mão na parte afetada e você vai crer que não é a sua mão que está aí, que é a mão de Jesus que está te tocando por meio desta oração. Se não existe uma parte específica ou se são muitas as áreas que você precisa de um milagre, então coloque sua mão no seu coração ou na sua testa e creia que Deus vai usar essa mão para o milagre. Mas é importante que você também faça a sua parte, que você coloque a mão na parte afetada. Pai, neste momento,
Escute as necessidades dos milagres que cada um dos seus filhos precisa. E com a autoridade que o Senhor tem me dado, eu aplico o sangue do Cordeiro sacrificado de Deus sobre essas vidas. Eu aplico o sangue que saiu da testa de Jesus, no Getsemane, aquele que saiu das costas, do rosto, da cabeça, das mãos, dos pés e do lado direito de Jesus. E decreto que este sangue absorve todo espírito de doença, toda doença, todo espírito de miséria, todo espírito de opressão financeira. Agora todos estes espíritos imundos são atados e tirados da raiz da vida deles e levado para a cruz e é destruído na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Agora, Pai, sopra fôlego de vida nessas pessoas e traz cura e restauração total para cada um deles. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. E a todos vocês, muito obrigado por estarem conectados conosco. E na próxima semana vai ser uma semana extraordinária, porque vamos ter pastores. Quarta, quinta e sexta-feira. Seminário com pastores tremendos que vêm de diferentes partes do mundo. Bom, eles vêm pela televisão, porque graças a Deus por esses meios que nos ajudam a estar conectados. E também faça a sua parte e convide uma família para que possa se conectar cada vez que nós estivermos transmitindo. Que Deus os abençoe e que Deus os guarde.